e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as ondas e as suas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o teu santo templo. E você toma um assento, glorificando a Jesus. Falar de Jonas é muito conhecido. Falar desse profeta. Haja vista que essa história a respeito desse profeta é muito falada. A sequer até mesmo em cultos dominicais, pelo domingo, pela manhã, nas salas das crianças no culto. Mas de fato essa história não é uma metáfora. A gente percebe que Deus levantou um profeta. Falar de profeta é interessante porque de fato todo profeta que o Senhor levantava, ele tinha que viver a profecia. Todos os profetas, quanto os maiores e os menores, aonde se enquadra o profeta Jonas, foi levantado por Deus em um período em que Deus precisava falar com o povo. É bem verdade que todo profeta que Deus levantava tinha que viver a profecia. Me faltaria aqui nessa introdução tempo, minuto, para a gente expressar os profetas que o Senhor levantava. Falar de profeta é lembrar do profeta Elias. Falar do termo profeta é lembrar de Eliseu. Falar do termo profeta é lembrar de Jeremias, que disse que não sabia falar. Existiam muitos profetas que Deus levantava na terra. Falar do profeta Ezequiel também chama a minha atenção, porque o profeta Ezequiel, ele é levantado por Deus. E o interessante é que de todos os profetas que Deus levantou, o que mais viveu a profecia na pele foi o profeta Ezequiel. Ezequiel, falando a respeito desse profeta, no seu capítulo de número 37, ele se expressa dizendo: e a mão do Senhor me colocou no meio de um vale. Todo profeta que era levantado por Deus, Deus o provava, a ponto de ele se expressar da sua própria voz, da sua própria palavra, dizendo: e a mão do Senhor me colocou no meio de um vale. E disse: pode ter vida aqui, ô profeta? Não sei. Então abra a sua boca e profetiza, Ezequiel. A gente observa que não é o vale que vai matar o profeta, mas é a profecia na boca do profeta que muda a área geográfica do vale. E eu já quero começar a liberar algo para alguém aqui nessa noite, porque Deus lhe trouxe nesse culto de cura e libertação para lhe dizer: é tempo de voltar a profetizar. Porque se você profetizar, as cadeias caem por terra. Se você profetizar, haverá libertação naquele ambiente. Se você tomar a postura de profeta, não é o ambiente que vai te matar, mas é você que vai mudar esse ambiente. A gente observa Jonas. Jonas, vem a voz do Senhor aos seus ouvidos dizendo: levanta-te, Jonas, e vai a uma cidade chamada por nome de Nínive. Falar de Nínive é muito interessante porque geograficamente Nínive era a capital da Síria. A gente vai observar, falar de Nínive, quando o Senhor levanta o profeta Jonas. O Senhor queria que o profeta viesse profetizar uma mensagem a essa cidade. O nome Jonas, dentro da etimologia bíblica, é interessante porque significa pomba. A pomba era um animal naquela época que servia como mensageiro. Jonas tem a característica de levar a mensagem. A gente vai perceber que Nínive trazia terror no seu tempo, porque quando o profeta Naum profetiza no capítulo de número 3, ele vai dizer que essa cidade, por nome de Nínive, era uma cidade completamente sanguinária. Era uma cidade completamente mentirosa, a qual tinha sua malícia tinha subido perante Deus.
Essa cidade, segundo alguns estudiosos, vão dizer que era uma cidade que era opulenta, aonde os seus soldados humilhavam aqueles que eram derrotados por eles, a ponto de pendurar as suas cabeças, a ponto de humilhar, de uma humilhação de tal tamanha. E o interessante é quando a voz de Deus vem para Jonatas, filho de Amitai, dizendo: eu quero que você seja profeta na cidade de Nínive. O Senhor levanta ele. E o interessante é que nesse levantar de Jonas se fala de posicionamento. Mas esse posicionamento de Jonas aqui no texto não é para Jonas abraçar a chamada. Não é de fato para Jonas viver o propósito de Deus. Porque esse levantar de Jonas aqui no texto, no capítulo de número 1, é para fugir daquilo que Deus tinha proporcionado para ele. E aqui começa o dilema desse profeta. Porque Deus tem uma chamada para ele. Deus tem um propósito específico para Jonas, a qual que ele pudesse ser profeta na cidade de Nínive. Mas a Bíblia vai fazer questão de mencionar que ele vai fugir daquilo que Deus estava estabelecendo para ele, querendo dizer que não queria abraçar a chamada, dizendo não para Deus, dizendo: Deus, levanta outro porque eu não quero. Essa fuga de Jonas nos traz a revelação do entendimento, em dizer que Jonas estava dizendo assim: Deus, eu não quero, levanta outro. E é muito específico isso aqui, porque é algo de Deus para alguém nessa noite. E a resposta, ou a palavra de Deus para alguém nessa noite é: vai fugir até quando? A resposta, a pergunta de Deus para alguém nessa noite é: vai pegar curva até quando? Vai se distanciar até quando? Vai dizer para Deus de levantar outro até quando? Se existe uma promessa e uma chamada específica para você na presença de Deus, existe alguém que precisa ouvir uma mensagem, existe alguém que precisa de uma oração, existe alguém que precisa de uma salvação, de uma libertação e de uma cura, e você tem se acovardado daquilo que Deus tem prometido a fazer através da sua vida. Jonas foge, ele pega outro rumo. E o interessante é que nessa fuga, Jonas vai para Tarsis. A gente observa que o texto, nos seus versículos de número 3, vai fazer questão de mencionar dizendo: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. O interessante é que Jonas, ele não está fugindo da missão que lhe foi lhe dada. Jonas está fugindo do dono da missão. Vou repetir isso aqui. Jonas está fugindo do dono que lhe chamou, da voz que colocou ele de pé, ou seja, fugindo do próprio Deus. Mas o maior erro de Jonas foi se esquecer que de Deus ninguém se esconde. Oh, glória! Que de Deus ninguém foge. Tarsis, nesse período, era uma cidade filisteia, que alguns estudiosos vão dizer que Tarsis era uma cidade murada, que tinha, por de fato, seus muros altos, e era uma cidade inimiga. Porque quando você puxa o histórico da cidade dos filisteus, sempre foi os inimigos de Israel. Sempre foram os inimigos do povo de Deus. Jonas está dizendo: vou para Tarsis porque a cidade é alta, é murada e ninguém vai me encontrar lá. Só que os olhos de Deus já estavam lá. Tem gente dizendo para Deus assim: Deus, nesse canto aqui eu fico. Do jeito que tá ótimo. Desse quarto eu não saio. Alguém vai orar por mim e vai dar certo. Deus vai levantar alguém e as correntes vão quebrar e vai dar certo. Sendo que nessa noite, prove a Deus ali afrontar e a dizer: Deus não vai levantar alguém, Deus quer levantar você como voz nessa situação. Eita, glória a Deus. É Jonas. Jonas foge para Tarsis. A gente observa uma observação no texto, porque o texto no versículo de número 3 em diante, dizendo que ele vai para Tarsis, descendo para Jope, achou um navio. Olha o interessante do texto.
Deus está colocando Jonas de pé, mas com as suas próprias atitudes, Jonas não está subindo, Jonas está descendo. E eu vou dizer um negócio para quem é espiritual, vai pegar muito rápido o que eu vou lhe dizer. Tem muita coisa que já começou a descer e você não está entendendo que é Deus te movendo, mexendo, para você entender que Ele tem um propósito contigo. Lá vai, casamento começou a descer, vida financeira, saúde foi por águas abaixo. E você chega no culto como esse, cura e libertação, dizendo: Deus, por que isso? Deus, por que aquilo? Deus, por que me sobreveio esse mal? Deus, por que essa situação? Deus, por que está acontecendo dessa forma? E é Deus dizendo assim: eu te coloquei de pé e você tomou a atitude de descer. A Bíblia diz que ele desce para Jope. O texto específico diz que ele achou um navio. Parece que nessa fuga de Jonas aqui, tudo está colaborando para a sua fuga. Porque o diabo, ele é assim, irmão. Quando você tenta fugir daquilo que Deus prometeu para você, daquilo que Deus quer fazer na sua vida, o diabo sempre vai preparar meios para te distanciar do propósito de Deus. Preparou o navio. E a pergunta que não quer calar: quem preparou o navio, foi Deus ou foi o diabo? Foi o inimigo ou foi Deus? O interessante é que ele paga a passagem do seu próprio bolso para fugir. Jonas está fugitivo no texto. Só que a gente observa no texto, no versículo de número 4. E o Senhor, olha o 4 que diz aí, você que está de Bíblia aberta. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se uma forte tempestade no navio, a ponto de o navio quase quebrar. Ô irmãos, sabe o que é interessante aqui num terceiro ponto que a gente observa? Que essa fuga de Jonas está fazendo certas coisas quebrarem. Vou repetir. Essa fuga de Jonas aqui, o Senhor vai colocar algo na bagagem de Jonas que os espirituais vão entender: vento e tempestade. Oh, Espírito Santo, quem está me entendendo, diga glória a Deus. Eu vou repetir. Jonas não percebe, mas Deus já tinha colocado na sua bagagem o vento e a tempestade.